Pessoal, boa noite. Então vamos que vamos. Começar a nossa gravação. Então, sobre o movimento dos corpos, né? Nossa disciplina de física geral, laboratório. Tá, pessoal? Então aqui a gente vai usar novamente aquele mesmo simulador envolvendo força e movimento, tá bom? Então nós falamos de força, né, na última aula, agora a gente vai falar de movimento, né, e eu quero discutir com vocês de alguns conceitos básicos aí, né, e tratar de algumas coisas mais avançadas, né, à medida que a gente for, né, aplicando aí, né, o simulador, né, claro, como uma ferramenta de, né, para praticar e para conseguir experimentar, né, alguns conceitos. Só para lembrar, a gente vai usar o estudo do movimento, né, que é a segunda opção. E ela diz, né, que a gente tem então como escolher a quantidade de massa e tudo, né, e as questões relativas a movimento retilíneo uniforme, né, eu vou discutir com vocês nas questões que eu vou passar aqui nesses slides, tá bom? Então o primeiro deles é o movimento retilíneo uniforme, né, o MRU. Então nesse caso o móvel se encontra em movimento retilíneo uniforme quando no decorrer do tempo não é alterada, né, a sua velocidade nem a sua direção de movimento, né, galera? Então olha só, aqui a gente tem, né, a expressão da velocidade, né? Então para uma dada distância você tem, né, que se você multiplicar a velocidade vezes a variação do tempo, né, você descobre, né, essa dada distância, esse dado deslocamento ali, tá? Então aqui o que a gente tem aqui, a velocidade é constante, né, para uma dada para um dado intervalo, tá bom? Então lembrando, então o movimento retilíneo uniforme ele tem essa característica. Então olha só, à medida que a gente então estuda, tá vendo? E com isso a gente exemplifica aí através de um movimento com velocidade constante, né, que é dado por essa tartaruguinha. O que a gente tem aqui? À medida que o tempo passa, né, tá vendo? Ocorre então a variação, né, uma variação também fixa, né, da distância, intervalos de 10 centímetros, né, a cada segundo, certo? Então olha só, galera, é possível processar essa informação, né, se você observa que ocorre uma variação, né, em um segundo ele andou 10 centímetros, certo? E que após, né, mais um segundo, ou seja, em 2 segundos ele andou mais 10, por aí vai. Você observa que se você quiser, né, demonstrar exatamente essa relação que ocorre entre a variação do espaço com relação à variação do tempo, isso fica bastante claro, né, que é exatamente a reta, né, pelo qual você está determinando ali os seus pontos, né, devido ao problema. É bastante simples, né, galera? Então 10 centímetros para cada um segundo, né, e por aí vai. Se você fizer um intervalo maior, né, de intervalo de 40, né, 40 centímetros para 4 segundos, você vai ter então aí essa velocidade, e que é uma velocidade de 10 centímetros por segundo, mas que é importante a gente detectar o seguinte, o sinal disso, né?
positivo, né? Então ele tem aumentado a sua velocidade, ou poderia também estar, né, nesse intervalo em que ele tem, né, uma diminuição à medida que ele está aqui a 40 centímetros, né? Ele possui então intervalos, né, que mostram um sentido negativo, né? Você teria o sentido retrógrado, tá bom? Então, observando esse outro caso, a gente teria, né, para cada 1 segundo, novamente, ele andou 10, né? Ele andou 10 centímetros. Da mesma forma, a gente percebe que sempre vai haver o que? Em modo ele tem a mesma velocidade, né? O que vai indicar é o sentido com que ele está percorrendo, né, esse percurso, tá bom? Então isso que vai indicar se ele está, né? Aqui você poderia tratar então como um intervalo total, né? Um ponto inicial, né? É um ponto final para a distância 0 menos 40, né? Dividido pelo intervalo de tempo que é 4. Aí você teria menos 10, né? Menos 10 centímetros por segundo, tá bom? É o ponto final aqui, a distância é 0, né? Ele começou no 40, então o inicial é o final, né? Menos o inicial, né? O S. Final menos inicial, né? Como a gente já estudou, a gente demonstra essa variação. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que o gráfico para movimento uniformemente variado ele é o que? Uma reta, né, constante, ou seja, a velocidade com relação ao tempo não foi alterada, certo? Como a gente viu lá também para aquele primeiro problema, quando a gente tem uma velocidade positiva, né, ou seja, ocorreu uma mudança, né, progressiva aí do tempo com relação à distância, naquele sentido, né, ocorreu então uma variação de 10 metros por segundo, 10 centímetros por segundo, né, positivos, e o que diferencia quando eu tenho um sentido contrário, né, como a gente viu, ele está entre um sentido contrário, né, daquele que dito como progressivo aqui, a gente observa que ele tem aqui uma variação negativa, né, como se ele tivesse indo no sentido contrário. Aqui, se a gente pensasse assim, né, que ele está indo do 0 até 40, mas se ele estivesse indo no sentido contrário para cá, né, ele teria, né, essa velocidade negativa, certo, galera? Então, só para mostrar que para um movimento uniformemente variado, a velocidade ela é sempre constante, ela não muda à medida que você passa o tempo. Isso pode ser tanto positivo, né, constante positivo, sendo então progressivo, ou mesmo sendo negativo, né, constante, mesmo os 10, menos 10, né, constante à medida que o tempo passa, né, continua sendo a mesma coisa. Então, galera, o que a gente observa agora é que para a gente descobrir essa distância, né, observando pelo gráfico, a gente teria que a área do gráfico é a velocidade, né, vezes o tempo, dado que se a gente fizer, né, a variação da distância, a área, né, do gráfico, isso aí vocês já devem ter visto, né? Vocês já devem ter visto isso na escola e tudo mais. Aqui a gente só está relembrando alguns conceitos para a gente aplicar no simulador. O que vai ocorrer é que a gente tem que o conceito então da área do gráfico, né, representa exatamente a distância percorrida, ou seja, vai ser a velocidade vezes o tempo, né, base vezes a altura. E observem que
Isso é bem coerente quando você leva em conta o menos 10 para medir também a área do gráfico, sendo que seria então a velocidade, né? A área do gráfico é dada como a velocidade vezes o tempo. E observe, você tem a velocidade menos 10, né? Vezes o tempo, que é 4. Com isso, então, a gente tem menos 40, certo? Ou seja, ele andou, né, no sentido contrário, que implica, né, nessa situação envolvendo né, o movimento retrógrado. Aqui, galera, a primeira questão, né, envolvendo o simulador, tá? Que eu gostaria que vocês tentassem fazer. Então, indica que nas imagens A e B, abaixo, temos um bloco que se movimenta sem atrito a 32 metros por segundo. Em A, o bloco se encontrava em uma determinada posição, né, no tempo t igual a 5 segundos. Já em B, o bloco se encontra mais à frente em um tempo t igual a 10 segundos. A partir das informações deste movimento, né, desenho gráfico. Então, galera, tentem, né, medir esse tempo aí. Então a gente tem que desenhar o gráfico de velocidade versus o tempo, espaço versus o tempo, parecido com aqueles que foram feitos, né, anteriormente. Também tem mais uma questão aqui que é bem parecida com a anterior, que indica abaixo temos um bloco, né, que se movimenta com atrito se movimenta sem atrito a 15 metros por segundo, e em A o bloco se encontrava a uma determinada posição t igual a 3, já em B o bloco se encontra mais à frente em um tempo t igual a 48 segundos. A partir dessas informações, deste movimento, desenho gráfico. Eu quero que você desenhe, né, e postem lá também no Canvas, né, do jeito que a gente já tem feito. Nessa outra questão, a imagem abaixo mostra, né, o robô empurrando um bloco em cima de um piso áspero. É possível observar que a força aplicada pelo robô e a força de atrito entre o piso e o bloco são em módulo iguais. Podemos dizer que o bloco está em movimento uniforme? Explique. Depois, né, na 4. A imagem abaixo temos um balde com água que se movimenta sem atrito, a 3 metros por segundo. Se o balde mantiver a velocidade constante, qual será a distância percorrida por ele após 15 segundos de movimento? Demonstre com os cálculos. Tá bom? Vai calcular, né? Então você tem que ter aí a noção com relação a isso que a gente calculou e medir a distância percorrida após os 15 segundos. Nada difícil, né, galera? Só para vocês treinarem aí. É claro que a gente vai aumentando o nível de dificuldade aí à medida que a gente percorre os probleminhas de um simulador. Agora vem a parte de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então a gente vai usar, né, de novo esse simulador, né? Força e movimento. Aqui é a força e movimentações básicas, tá? Conforme a gente já viu. Nele a gente precisa então fazer a análise do movimento retilíneo uniformemente variado, né, o MR e o V. Nesse caso a gente sabe, né, que o móvel que se encontra em MR e o V, no decorrer do tempo, né, é alterada a sua velocidade a partir de uma aceleração constante, mas não é alterada a sua direção de movimento, tá bom? Então a gente sabe que nesse caso a gente possui uma variação da velocidade, e a variação da velocidade implica dizer que nós temos o quê? Uma aceleração. Muda a velocidade com relação ao tempo, tá bom? Nesse caso, a gente considera que não há uma, né, alteração da sua direção, nesse caso, né? Aqui, galera, é uma figura muito legal, né, para vocês nunca esquecerem, né, com relação às diferenças de movimento. Ó.
Então, observe o carro A. O carro mantém a velocidade constante, certo? À medida que o tempo passa. 10, 10, 10, né? Até o tempo igual a 5. Agora observe o carro em B. O carro aumenta a sua velocidade com aceleração constante. Né? Ou seja, movimento uniformemente variado. Então, você tem aqui uma mudança constante, né? De 0 para 4, de 4 para 8. Né? Observando que você tem um aumento, né, da velocidade que indica um movimento que é uniformemente variado. Né? Ele não é desordenadamente variado, concorda? Ele tem uma uniformidade à medida que ele aumenta. Então, se você dividir 4, né, a velocidade, né, aqui nesse ponto igual a 1, 4 dividido por 1 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Se você medir de novo esse intervalo aqui de 0 a 8 metros por segundo dividido pelo tempo, dá também, né, 8 dividido por 2 vai dar 4 metros por segundo. E por aí vai, né, galera? Vocês percebem que existe o quê? Um aumento constante aí, podemos dizer assim, um aumento uniforme. E quando você tem a diminuição, né, você teria então 24 para 18 para 12. Nesse caso, nós temos uma mudança, né, também que é constante, né, indicando que está ocorrendo uma mudança constante. É engraçado, mas uma mudança uniforme, né, com relação à diminuição da velocidade. Então ocorre uma desaceleração constante, tá certo? Desaceleração constante. Muito bem. Então, continuando, a gente tem então a gente tem esses três casos, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, no sentido da aceleração do movimento progressivo aqui, né? Da aceleração, movimento acelerado, e aqui é um movimento retardado, que é um movimento que ocorre então uma desaceleração. Então os gráficos de MUV, né, com aceleração de tempo, aceleração versus tempo, né, são basicamente dados por são parecidos com aqueles de movimento uniforme, no aspecto que você tem a aceleração sempre constante, tá bom? Então podemos descobrir qual a variação da velocidade a partir da área, né, de um gráfico por aceleração versus tempo. Então, da mesma forma que a gente fazia lá a descoberta do ΔS, né, medindo a velocidade vezes o tempo, né, em mu, aqui a gente faz a descoberta da variação da velocidade multiplicando a aceleração vezes o tempo, no MRUV. Tá bom? Então basta a gente multiplicar, né? Então duas, né, aqui no caso 2, né, que é a base do triângulo, base do quadrado aqui, vezes a base é 3, né, 3, e a altura aqui do quadrado, né, do retângulo no caso, né, é 2, então a gente tem 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo que a gente está descobrindo a velocidade, né? Por exemplo, né, tá dando um exemplo aqui da figura. Agora, se você quer achar a velocidade com relação ao tempo, é diferente. Então é possível calcular também o deslocamento de um móvel a partir da área de um gráfico, né, que é dado como velocidade e tempo. Certo? Então, olha só, à medida que você tem aí uma variação da velocidade, você tem a variação da velocidade, né, de 0 a 8, né?
partindo aqui de 8, né? Partindo de 8, indo até 20, né? Percorrendo esse aumento de velocidade, né? Em 6 segundos, você pode fazer também a área do trapézio, né? Que a gente diz, tá bom? Então é base vezes base maior mais base menor, né? Vezes a altura. É bom que você também descobre qual é a partir dessa área, né? Você calcula também o deslocamento. Lembra? Aqui para achar o ΔS, basta você multiplicar, né, a base maior mais a base menor vezes a altura. Né? Base menor, né? Base maior, aqui seria a altura. Visão, Tzinho, e aqui o H. Você descobre qual que é o ΔS. A equação de Torricelli, pessoal, é aquela equação que você pode descobrir a velocidade, né, de um determinado corpo, né, de uma partícula, né, sem precisar usar o tempo, tá bom? Você pode ter, né, você tendo a aceleração, né, a distância percorrida, a velocidade inicial, você tem como descobrir a velocidade final do móvel. Isso é bem interessante, que muitas vezes facilita a vida e as contas, né? Vocês devem se lembrar disso aí. Você pode reparar que não tem ΔT, né? Nessa equação não tem, nós não usamos o ΔT, né? Não tem, tá? Então aqui nas imagens nós temos a questão envolvendo o MRUV. Então nós temos aí nas imagens abaixo temos o bloco que se movimenta, né, sem atrito. Com solo a partir dos valores de velocidade e de aceleração é possível calcular quanto tempo se passou entre os movimentos registrados nas duas imagens. Explique e, se possível, calcule, tá? Então, lembrando, a partir dos valores de velocidade e de aceleração é possível calcular quanto tempo se passou entre os movimentos registrados nas duas imagens. Essa é a pergunta. Explique e possivelmente calcule, tá? Para vocês lá tentarem fazer esse exercício no simulador e observar como é que você pode tirar esse valor aí da velocidade de aceleração. Novamente aqui na questão 6 a gente tem um bloco que se movimenta sem atrito, no solo. A partir dos valores de velocidade de aceleração é possível calcular quanto tempo se passou entre os momentos registrados nas duas imagens. Então a gente tem um momento 18 metros por segundo e 28. As acelerações são constantes, tá? Explique, se possível, calcule. Questão 7. A imagem abaixo mostra um robô empurrando um bloco, né, em cima de um piso áspero. É possível observar que a força aplicada pelo robô é maior que a força de atrito entre o piso e o bloco. Podemos dizer que o bloco está em movimento uniformemente variado? Isso aqui eu quero que vocês respondam. Questão 8. Na imagem abaixo temos um balde, né, com água que se movimenta sem atrito, né, a 21 metros por segundo e com aceleração igual a 5 metros, com uma velocidade, né, de 21 metros por segundo e com aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Se o balde se mantiver em MRUV por mais de 2,2 segundos, qual será a sua velocidade final? Vamos vocês calcularem também. Questão 9, é a última também, né, da nossa
nosso questionário aí, na imagem abaixo temos um balde com água que se movimenta sem atrito, né, a 28 metros por segundo, com aceleração igual a menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Se o balde se mantiver a mRV, em quanto tempo ele irá parar? Né? Esse é o cálculo que você vai ter que fazer. Tente fazer, né, usando, né, galera, o simulador, né, dá para você tentar pegar, né, claro que caso você não consiga usar o simulador, aí também é possível você fazer umas continhas, você acha, mas com o simulador fica mais fácil, tá bom? Galera, então é isso, né? A gravação não é muito longa mesmo, é para vocês tentarem fazer, e aqui é só uma pequena explanada, né? Vou passar isso para vocês na gravação e vou abrir um fórum lá para a gente tirar dúvidas e desenvolver todo o nosso conteúdo, tá? Na segunda-feira que vem a gente se encontra no mesmo horário para tirar dúvidas, né, e conversar, né? E se possível, talvez eu, né, repasse algumas coisas desses slides aqui. Mas como vocês viram, não é difícil, não é nada complicado, né? Basta seguir aí os passos, né, passo a passo e tentar aperfeiçoar esse conceito, tá? Utilizando o simulador é muito mais fácil para a gente aprender esses conceitos que às vezes são tão difíceis nas aulas de física, né? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.